Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo. Esse é o podcast A Pauta É, com a série Empreender. O objetivo daqui é a gente falar sobre empreendedorismo e trazer convidados que já empreenderam na vida, que têm essa experiência. E o objetivo aqui é compartilhar o caminho das pedras, para falar para as pessoas que querem empreender um dia, saber quais são esses caminhos que têm que ser enfrentados. Hoje a gente está aqui com o Francisco Jackson. O Francisco Jackson, ele é natural de Aiuaba e ele tem como empreendimentos e por esse motivo está aqui para compartilhar a trajetória dele. Ele tem 2 farmácias, Nova Estrela, uma em Aiuaba e outra no município de Catarina, ambos no estado do Ceará, e também é proprietário de uma marca de roupas masculinas, a Farol 88. É isso, né, Jackson? Isso, Ade. Primeiramente, bom dia. É isso mesmo, a gente tem as farmácias em Aiuaba e Catarina, e a Farol, que é um empreendimento recente, mas a gente já está no mercado. A gente vai começar agora com umas perguntas, certo? E é justamente esse o objetivo, compreender qual é a trajetória do Jackson. E a gente tenta extrair quais são os padrões presentes nesses empreendedores. O que eles têm, o que eles fazem, como eles se comportaram para ter sucesso. E a gente já vai começar com a primeira pergunta, que é sobre origens e inspiração. Jackson, como é que começou a tua jornada empreendedora? Há alguma história inspiradora por trás disso? Primeiramente, bom dia novamente, né? Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, for assistir posteriormente. Primeiramente, parabenizar você e a instituição pela iniciativa. Acho extremamente válido que, sobretudo, além da formação médica, possamos ter a capacidade de empreender também. Eu sei que isso é uma coisa que não é para todo mundo, há pessoas que têm uma aptidão maior para empreender, mas isso precisa ser fomentado, precisa ser desenvolvido e precisa ser levado o máximo de informações possíveis para quem pretende empreender. E não é porque aqui é um meio acadêmico que não se possa empreender. Então, assim, parabéns de verdade pela iniciativa sua e da instituição. Bem, Ade, com relação às origens, né, como eu comecei a empreender, primeiramente gostaria de ressaltar que eu não venho de família de empreendedores, né? Meus pais, minha mãe era funcionária pública de uma escola de Aiuaba, trabalhava na direção, e meu pai é agricultor. Está como vereador e foi vereador por muito tempo, mas nunca empreendeu, né? Então eu não tenho um histórico na minha família de empreendedorismo. Que de fato faz com que você tivesse começado do zero, ou seja, a raiz do empreendedorismo, né? Sim, a única perspectiva que eu tive é que minha mãe, nas horas vagas, ela comercializava alguns produtos, e dali eu fui criando e observando e percebendo o quanto era importante você ter várias formas de ganhar dinheiro, né? Então, assim, minha origem no empreendedorismo. Outro detalhe, eu sou enfermeiro, formado pela Universidade Regional do Cariri, aqui de Iguatu. Então, quando eu comecei a trabalhar, naquela empolgação, na euforia ali dos primeiros salários, no primeiro ano, muito empolgado, e sempre gostei muito da área da saúde também. Só que eu comecei a perceber que, na verdade, coisas que você almejava para a sua vida, né? Uma condição de vida melhor, uma casa melhor, um carro melhor, infelizmente, pela instabilidade do emprego, eu não conseguiria.
Então eu já tinha ali a intenção de empreender, e isso foi fomentado mais ainda por de certa forma, uma necessidade de querer ter uma vida melhor, de poder controlar a minha própria rotina, entendeu? Então, a partir daí, eu comecei a me interar mais sobre empreender, como eu poderia empreender, principalmente na minha cidade, que era onde eu ainda estava trabalhando. Então, nesse sentido, eu comecei a perceber e observar quais segmentos, quais ramos eu poderia ali abrir algum comércio na minha cidade, né? Então, foi onde eu tive a decisão de abrir uma farmácia. Até então, na minha cidade, só tinham 2 farmácias, né? Então, eu tive a ideia de abrir a farmácia. Só que eu não cheguei a abrir o negócio do zero. Porque, apesar de estar me preparando, de estar buscando conhecimento para abrir, para iniciar do zero, nesse meio tempo eu tive a oportunidade de negociar uma farmácia que já estava aberta em Aiuaba, né? O dono da farmácia ia embora porque tinha problemas pessoais e queria ir embora, e acabou que eu entrei nesse negócio e acabei comprando minha primeira farmácia no ano de 2014. Então, a partir daí, envolvido ali em muita novidade, conciliando também com o trabalho no hospital, que eu era enfermeiro do Hospital Municipal, eu fui começando a construir esse caminho de empreendedor. Né? Quais eram os teus desafios iniciais quando você decidiu empreender, né? Que você disse que começou a empreender por necessidade. Quais foram esses principais desafios que tu enfrentou ao iniciar o próprio negócio? Eu acredito, como eu falei para você, minha família não vinha de uma família de empreendedores, eu não tinha esse know-how, essa experiência, alguém que me passasse essa experiência em empreender, a inexperiência, né? A falta de conhecimento sobre como negociar, sobre como administrar um caixa, sobre como administrar funcionários, administrar pessoas. São experiências que eu fui tendo no dia a dia. Eu comprei a farmácia e dali eu já tive que mergulhar dentro do negócio e começar a compreender que, de certa forma, foi bom. Apesar de eu ter aprendido muita coisa da forma errada, que a gente vai consertando no caminho, muita coisa a gente aprende errando, mas foi muito válido, sabe? Porque eu fui crescendo junto com a empresa. Eu fui conseguindo crescer e dando a minha cara à empresa, principalmente. Então, assim, o meu maior desafio foi a falta de conhecimento, né? A inexperiência no ramo de empreender. Que eu acho que também é uma dificuldade que a maioria dos empreendedores, eles têm, né? Porque empreender é isso, é você iniciar algo inovador. É basicamente partir de um zero. E aí, quando você parte do zero, você tem tantas dificuldades materiais e financeiras também para empreender, como também o próprio know-how, como fazer. E aí você empreende enquanto aprende, né? Com certeza. Em relação à inovação e diferenciação, como tu identifica oportunidades para inovar no mercado e o que faz para se diferenciar da concorrência? Porque a gente sabe que farmácias é um mercado que tem bastante concorrência, né? Principalmente aqui, quem não conhece, o município do Iguatu, no estado do Ceará, a gente tem um quantitativo bem bom de farmácia. Agora também não sei como está a situação nos municípios das quais a Nova Estrela ela se situa, que é Aiuaba e Catarina. Mas, diante dessa realidade, como é que tu lida com inovação e a concorrência dentro desse mercado farmacêutico? Bem, Ade, a realidade de Aiuaba e Catarina ela não se distancia da realidade de Iguatu e dos outros municípios, né? A quantidade de farmácias nas cidades aumentaram consideravelmente, né? Então, assim, mas eu sempre tive o cuidado, quando eu comprei a farmácia de Aiuaba, que foi a primeira, nós só tínhamos 2 farmácias em Aiuaba, era a minha e outra. Mas eu sempre tive o cuidado de estar me antevendo ao comércio, estar me antevendo ao mercado. Por quê? Porque se eu era a maior farmácia já, eu precisaria permanecer como a maior farmácia. Porque daí eu não me preocuparia se viriam 2, 3 ou 4 farmácias para a cidade. Porque eu continuaria oferecendo um serviço de qualidade, com uma estrutura boa, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi em um curso que eu fiz no Sebrae, que inclusive eu indico muito esse curso para quem quer empreender, que é o Empretec. O Empretec é um curso oferecido no Brasil somente pelo Sebrae. Né? Ele é um curso reconhecido pela Unicef, por várias entidades internacionais, como um curso de excelência na formação de empreendedores.
Inclusive, você só pode fazer ele uma vez. Você faz esse curso uma vez, você só faz pelo Sebrae. Foi um divisor de águas na minha vida. No Sebrae, eu aprendi que quando você está começando a empreender, você acha que você vai mudar o mundo. Eu vou criar ali, eu vou ser o novo Zuckerberg, eu vou ser o novo Bill Gates. O Empretec, de cara, ele mostra que não é assim. Você dificilmente você vai criar uma coisa revolucionária. Você precisa, onde você está inserido, ser muito bom. Então isso foi o que eu aprendi. Não vou ser um inovador, um fundador de nada, mas eu preciso, onde eu estou inserido, no mercado que eu estou inserido, eu preciso buscar soluções e ser o melhor. Então isso foi um divisor de águas, né? E assim, em Aiuaba, o que é que eu fiz para mudar um pouco, para me consolidar mais ainda como a melhor farmácia da cidade, né? A comunicação. O serviço de farmácia, ele não é um serviço simples, porque diferentemente de você abastecer um posto de combustível que abastece um carro, uma padaria que vende um pão, na farmácia você está vendendo saúde, você está vendendo remédio. Então o vínculo, a relação com os clientes, ela é totalmente diferente. Então eu busquei de imediato, logo no primeiro ano, uma assessoria de comunicação. Então a forma como a farmácia Nova Estrela se comunica com seus clientes, logicamente que junto com uma estrutura boa, com funcionários competentes, né? O estoque preservado. Tudo isso influencia, mas a comunicação, a forma como você se comunica com seus clientes é extremamente importante. Então hoje, assim, eu sou muito grato pela forma como a farmácia Nova Estrela é reconhecida no comércio, tanto em Aiuaba como em Catarina. Show. Em relação a aprendizado e adversidades, quais foram as principais lições aprendidas ao longo do caminho e como tu enfrentou esses momentos difíceis de adversidades? Porque a gente sabe que empreendedor tem que lidar com essas adversidades constantemente, até porque, como a gente falou, você empreende enquanto aprende. E para aprender a gente comete erros. Então, como é que tu lidou com estes erros ao longo do caminho do empreender? Meu caminho não será diferente de ninguém que empreende no Brasil, né? É um caminho muito gratificante, porém espinhoso. Eu costumo dizer que fora essas duas farmácias, eu tive outra farmácia, né? Em outra cidade. Eu não tenho faculdade de administração, não tenho faculdade de contabilidade, mas eu considero essa empresa, foi uma empresa que não deu muito certo por diversos fatores, como uma grande faculdade que eu fiz nesse período. Porque lá eu aprendi a gerenciar pessoas, eu aprendi a importância de um fluxo de caixa bem organizado, eu aprendi a importância de manter um estoque organizado. Então eu fiz nessa empresa minha que eu cheguei a vender posteriormente, uma verdadeira faculdade. Mas o caminho é esse, é de construção, sabe? Não existe uma fórmula. Hoje você abre e administra um negócio, você pode fazer tudo dentro da metodologia, tudo como se orienta, mas não existe certeza de que vai dar certo. Então empreender é isso aí, é meio que atirar no escuro, guardar as proporções no qual sentido? De que você tem como analisar situações, né? Se informar, estudar e evitar ao máximo, minimizar ao máximo os erros, né? Porque o erro dentro de uma empresa pode ser fatal. Em questão de pouco tempo a empresa pode vir. Até porque, como tu falou, tu não tinha uma formação prévia na área de administração e economia. Tu tinha uma formação prévia na área da saúde. E enquanto até trabalhava como enfermeiro, tinha que empreender. Então, enquanto empreendia, também tu procurava se aperfeiçoar, procurava cursos, compreender como era administrar uma empresa, que não é nada fácil, principalmente quando você está inovando, trazendo algo para um território da qual não tinha, né? Em relação a tendências de mercado, como é que tu acompanha e se adapta às mudanças nas tendências de mercado? Como é que mantém a empresa relevante dentro daquela região? Bem, Ade, eu vou tentar falar aqui um pouco sobre os dois segmentos, sobre as farmácias e sobre a Farol também, que ela é mais desafiadora no momento para mim, principalmente pela essa questão de tendências de mercado. Aí, antes disso, por exemplo, desculpa te interromper, Tranquilo. Como é que tu sai de uma formação em saúde, enfermeiro, começa a empreender nas farmácias
e vai para uma marca de roupa masculina? Pronto, foi bom você ter feito essa colocação. Antes de ter as farmácias e antes de pensar em abrir uma farmácia, eu já tinha esse desejo de ter uma marca de roupas, certo? Eu não sei porquê, mas eu ficava ali, eu chegava a confeccionar camisetas lá na minha cidade, às vezes artesanalmente, pagava uma pessoa para printar, pagava o serviço da pessoa que pintava a camiseta e revendia essas camisetas. Então eu via ali no mercado da moda, principalmente da moda masculina, um segmento muito interessante que eu poderia, né? Então assim, mas eu não vim abrir a Farol, eu só vim abrir a Farol posterior às farmácias. Eu já tinha as duas farmácias agora no ano de 2022, né? Em janeiro de 2020, dezembro de 2021, na verdade, eu lancei a primeira coleção da Farol. Então assim, a Farol surgiu como algo a mais na minha vida, que é um sonho que eu tinha antigo e eu quero, apesar do momento de eu ter tirado um pouco o pé da Farol por conta da faculdade, porque nesse tempo ainda teve a questão de ter passado no vestibular, de ter entrado na faculdade, então eu tive que tirar um pouco o pé da Farol, já estava organizando a parte comercial, site e tudo, mas eu quero voltar logo com a Farol, né? Inclusive, desculpa até te interromper novamente, além de ter a formação em enfermagem, além de ter um empreendimento em farmácia, além de ser o proprietário da Farol 88, que é uma marca de roupas masculinas, ele também faz medicina nas horas vagas. Ele faz medicina aqui no Centro Universitário, Estácio Ceará, no campus de Iguatu. É meu colega de sala. É Prazer. Por isso que a gente convidou, porque a gente já tem uma certa intimidade e também uma admiração, né? Mas pode continuar, já. Só voltando às tendências, né? Com relação às farmácias, AD, eu acho que as farmácias elas precisam agregar uma quantidade de serviço, o máximo de quantidade de serviços possíveis ao segmento, né? Então lá em Aiuaba a gente já está trabalhando com a possibilidade de criar uma clínica, certo? De oferecer o serviço farmacêutico com a maior qualidade dentro da própria farmácia, né? E o mais importante que eu já falei aqui e volto a reforçar é a comunicação. Eu acho que a forma como as empresas se comunicam cada vez mais com a era da internet consolidada, a inteligência artificial chegando agora para reforçar, principalmente o segmento da saúde também. Então eu acho que a comunicação, como a gente usa a tecnologia a favor da empresa, eu acho que vai ser o diferencial para que a gente se consolide no mercado e permaneça no mercado por muito tempo. Perfeito. Em relação à tua visão de futuro, como é que tu enxerga o futuro da empresa? E existem metas ou projetos empolgantes que tu está trabalhando no momento? Bom, Ade, eu tô num dilema que é organizar a minha vida pessoal, né, de estudante de medicina e de pessoal também, do meu lazer, com as empresas, né? Então, assim, é humanamente impossível a gente fazer tudo isso bem de uma vez, de uma forma, né? Então, assim, com relação às farmácias, eu estou buscando formas de capacitar, de preparar, de encontrar pessoas que possam me auxiliar no gerenciamento das farmácias, entendeu? Até para que eu possa manter, né, a empresa e crescer também. A gente nunca deixa de pensar em crescer, abrir uma filial em outra cidade, né, expandir os serviços na minha cidade, que é um plano com a ideia que eu tenho, né, e além da farmácia, exames, consultas, entendeu? Uma série de serviços que a gente quer agregar à marca, né? Nova Estrela. Então, assim, no momento, o meu plano é organizar as farmácias, né? Eu quero preparar pessoas, encontrar pessoas que possam me ajudar a dividir esse trabalho de administrar as farmácias. A posterior a isso, eu quero me dedicar a retornar com a Farol, né? Que a Farol é um sonho... é um desejo pessoal forte meu, assim como a medicina. Então eu quero, posteriormente, aí em 24, 25, estar com a Farol já bem mais estabilizada também. É porque eu acho que, no final das contas, o grande objetivo de um empreendedor é não só inovar, claro, é mudar a realidade daquela região, mas também, no fim das contas, é trazer liberdade.
pode até parecer um pouco contraditório, porque a gente empreende, trabalha arduamente, mas no final das contas a gente está visando liberdade. E para que a gente tenha liberdade enquanto empreende, a gente precisa de pessoas no nosso caminho, em que a gente possa delegar e ver os nossos empreendimentos tendo uma vida própria, sem necessariamente a gente estar presente. Porque quantos empreendedores ao longo do Brasil têm tantos empreendimentos e não precisam estar fisicamente em todos? Sim. E aí, então, o teu grande objetivo hoje é fazer justamente isso. É conseguir fazer com que esses teus negócios, teus empreendimentos consigam funcionar bem, inovando, sem necessariamente estar ali 100% presente, né? Com certeza, Ade. Não existe o crescimento se eu não entender que eu preciso delegar funções, atribuir funções, criar método de administração dentro da empresa, não tem como eu crescer, né? E assim, pelo lado da medicina também, cada vez a faculdade está exigindo mais da gente, então assim, eu tenho consciência que eu preciso fazer com que as empresas caminhem só e eu esteja ali por perto sempre, óbvio, acompanhando, auditando, planejando. Porém, eu preciso que elas caminhem só, porque eu também não quero abrir mão de me dedicar mais intensamente, com mais energia à faculdade, porque a gente não pode fazer uma faculdade de medicina por brincadeira, né? Apesar de ser uma paixão minha, um desejo servir as pessoas, mas eu não quero deixar de empreender, mas a medicina para mim é a prioridade máxima. Show. E aí, Jackson, para a gente encerrar, uma última pergunta é sobre conselhos para empreendedores iniciantes. Que conselhos tu daria a empreendedores que estão iniciando, que estão começando sua própria jornada, né? Ade, assim, você usou uma palavra muito, muito forte, que foi o que me buscou empreender, liberdade, né? Empreender não é fácil, empreender tem seus obstáculos, mas assim como qualquer outra coisa que você decida fazer na sua vida. Se você decidiu fazer medicina, não vai ser fácil. Vai ser difícil, você vai ter obstáculos, vão ter dias que você quer desistir de tudo, né? Mas o importante é que você acredite, né? Que se você tem um sonho, se seu sonho é empreender, busque pessoas que vão te elevar, a te ajudar a conseguir esse sonho, né? Busque conhecimento, que é importantíssimo, né? Se você tem pessoas na sua família que já empreenderam, tente sugar ali o que essas pessoas fizeram de errado, o que elas fizeram de certo, que é uma grande, que eu não tive essa oportunidade, né? Então, se meu pai fosse um empreendedor, fosse um empresário, dali eu ia tirar lições, onde ele errou, onde ele poderia ter passado essas lições para mim, entendeu? Mas no fundo, Ade, o que eu digo é sempre, empreender é gratificante demais, né? Empreender, mudar a sua realidade, né? Mudar a realidade das pessoas de sua família, mudar a realidade das pessoas que trabalham com você. Então eu acho assim, eu sou muito grato por estar empreendendo e estar no meio do empreendedorismo, por essas circunstâncias, né? Como eu te disse anteriormente, minha família é uma família de origem humilde, de uma cidade extremamente humilde, de um estado humilde. Então assim, e não há limite para empreender, principalmente hoje. Com internet, com inteligência artificial, com todos os mecanismos de tecnologia que você pode usar, o mundo A gente tem histórias de empresas aí, de pessoas, youtubers, de pessoas de origem que antes não tinham essa oportunidade. E hoje estão com notoriedade, não tinha como chegar, né? Numa rádio, numa televisão. E hoje a gente tem que usar isso a nosso favor e empreender. A gente vai levantar, vai cair, vai levantar. É assim, a vida é assim. Mas eu digo às pessoas que empreendam, né? Busquem conhecimento, tentem empreender, tentem inovar, que é muito gratificante. Pois é, pessoal. Como o nosso convidado de hoje, o Jackson, falou, uma das dificuldades que ele teve no início era justamente o know-how. Como fazer? A necessidade de ter alguém na família que já tinha essa trajetória e passar esse conhecimento. E esse é o grande objetivo do podcast A Pauta com a série Empreender. É justamente trazer esses convidados e saber quais foram os caminhos das pedras, né? Seriam os nossos pais, os nossos empreendedores da família. Trazer eles até aqui e conhecer essas trajetórias e nos dar conhecimento
para que a gente possa empreender. Eu acho que empreender é necessário em qualquer área. Seja qualquer área que você esteja, é necessário inovar, é necessário empreender. Até na área da medicina, inclusive, sobretudo na área da medicina. Porque hoje já não basta ser médico. Hoje a gente tem que ir além. Hoje a gente é médico, a gente é comunicador, a gente não deixa de ser influencer também. Então a gente tem que procurar vários meios e esse é o grande objetivo do podcast A Pauta É com a série Empreender. Compartilhar conhecimento na área do empreendedorismo. Então gostaria de agradecer a oportunidade da faculdade, do Centro Universitário Estácio Ceará, campus do Iguatu, e também do nosso primeiro convidado, que é acadêmico também daqui do curso de Medicina, que já vem empreendendo há um bom tempo, então já tem essa prática e esse conhecimento, e agradecer também principalmente a você, ouvinte, que está nos escutando, que está nos assistindo e que está interessado em empreender, em alimentar esse espírito empreendedor. Então é isso, obrigado e até a próxima.